Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Wesley aqui novamente, certo? Mais uma aulinha de Direitos Humanos, nossa última aula, tá certo? Extremamente importante, né? Se você pegou direto, tá um pouquinho cansado, professor, meu Deus do céu, muita teoria. De fato, gente, é muita teoria, tá? A questão aqui, o que eu acho positivo é que não vai ter muitas leis, né? Vai ter essa aqui agora que nós veremos, que é justamente a DUDH. Essa última aula, gente, ela vai ser especificamente falando da DUDH, certo? E alguns artigos presentes nela, tá certo? Lembrando que ela vai ter 30 artigos. Professor, eu preciso lembrar dos 30, né? Você já tem muita coisa para lembrar, certo? Tem extravagante agora, tem constitucional, chegou informática ainda. Coloquei os principais, né? No bizu, tá certo? Uns 10 aí, você lembrar dos 10 artigos aí, os principais, você fica no padrão, beleza? Redundante, redundante. Gente, já falei inúmeras vezes da DUDH. Inicialmente, quando a gente viu lá o processo histórico, certo? Surge a Carta das Nações Unidas, em 45, certo? E aí foi quando começou-se a dialogar essa questão dos direitos humanos. E aí, em 48, certo? Surge justamente a Declaração Universal de Direitos Humanos. A DU... Eita, me esqueci da caneta, gente. Surge justamente a DUDH, beleza? Tá certo? Que foi a universalização da proteção ao ser humano. Justamente os princípios, né? A dignidade do ser humano, né? Justamente vai estar atrelado àquela questão da dignidade, certo? E aqui é o que eu falei anteriormente, é o principal instrumento do sistema global, tá certo? E já aí, ó, revisando já, na nossa terceira aula, na aula anterior, falamos o quê? Sistema global, DUDH, e os sistemas regionais, americano, africano e o europeu, beleza? A DUDH foi o quê? Na esfera global, tá certo? Contribuiu para a universalização e internacionalização da proteção ao ser humano, beleza? Ó, e aqui, ó, dentro, isso aqui é muito bom, tá? Dentro dos artigos, né, presentes na DUDH, certo? Que vão ser 30, do 1 ao 21, ó, vai ser relacionados ao da primeira dimensão. Lembra que eu falei lá a primeira dimensão, gente? Segunda aulinha, cadê? Puxa aqui em cima, melhor. Individuais, tá? Individuais, tá? Os direitos individuais, beleza? Consenso na comunidade internacional. A segunda dimensão, né, ou geração de direitos humanos, fala o quê? Coletivo, certo? O artigo 22 ao 30. Houve discussão especial entre Estados Unidos e Rússia, porém prevaleceu a tese da proteção a esses direitos. Que aqui foi no cenário de quê, gente? De Guerra Fria, tá certo? Par da União Soviética, porque aqui vai estar atrelado o quê? A educação e o trabalho, né? E a gente sabe que o trabalho a nível do socialismo é justamente tudo distribuído de forma igualitária, na teoria, né? Então, nesse sentido aqui, na época de Guerra Fria, houve uma certa discussão em relação justamente a esses direitos coletivos, tá? Isso aqui é interessante. E a terceira geração, não há previsão direta, mas apenas algumas referências ao longo do texto, porque ainda não se tinha atualizado, né? Lembra que a terceira geração vai estar relacionada do quê? Da relação do homem, certo? Com a natureza, justamente a relação do homem com o meio ambiente, beleza? Ó, e aqui, ó, os direitos albergados. Ó, gente, essa questão de direitos albergados, esse termo aqui não é muito utilizado, tá? Albergado significa o quê? Os direitos inclusos, certo? Na DUDH. E aqui um breve resumo, tá? Isso aqui posteriormente eu vou falar mais. Ó, vida, liberdade e segurança, proibição da escravidão, proibição da tortura, reconhecimento como pessoa, a questão da igualdade, proibição da prisão arbitrária, certo? E aqui no caso, lembra que eu falei aquelas questões esdrúxulas, né? Você ser preso de forma errônea, tá? De forma errada, tá certo? Direito de asilo, que eu falei já anteriormente, que não pode ser invocado em caso de perseguição legitimada motivada por crime de direito comum, direito de ter uma nacionalidade, liberdade de pensamento, consciência e religião, e liberdade de reunião e associação pacífica. E aqui, ó, quando a gente vê essa questão de reunião, protestos, isso aqui pode ser um bizu, tá? E greve, tá certo? Justamente esse direito à reunião, beleza? Mais direitos albergados, gente. É fazer parte do governo do país, aquela participação política, certo?
Você pode ser um vereador, você pode ser um político, você pode ver o que a política está fazendo através do portal da transparência, tá certo? Acesso ao serviço público do país, segurança social, direito ao trabalho, repouso e lazer, padrão de vida capaz de assegurar uma família, saúde e bem-estar, instrução, isso aqui é legal, tá? Quando a gente falar da DUDH, ela vai estar assim, ó, instrução, que vai estar relacionado com educação. Anote isso aí, tá? Instrução, que vai estar relacionado com educação, beleza? E participar livremente da vida cultural, tá certo? São vários, são inúmeros. Ponto. Pronto. E aqui, ó, gente, a natureza jurídica da DUDH, certo? A Declaração Universal de Direitos Humanos é vinculante, embora tenha sido editada como resolução. Então, ó, ela pode ser atualizada, tá certo? Ao longo dos anos, tá certo? Vamos lá, é a interpretação autorizada da expressão de direitos humanos da Carta das Nações Unidas. Lembra que eu falei, né? A DUDH, ela precede, quer dizer, ela veio posteriormente à Carta das Nações Unidas, certo? Que foi justamente considerado o primeiro documento a nível internacional citando os direitos humanos, tá certo? Transformou-se ao longo dos anos em norma internacional costumeira o princípio geral do direito internacional. Então, ao longo dos anos, a DUDH se tornou cada vez mais importante. Aí eu sempre falo do exemplo do Brasil, né? Visto que uma das leis, um dos documentos que a Constituição se baseou, foi justamente a DUDH. Por isso também é chamada de Constituição Cidadã, beleza? Exerce impacto nas constituições dos estados, Estado com E maiúsculo, país, nação, soberania, certo? E aqui justamente ó, vai exercer influência em relação à Constituição de cada Estado, tá? Então cada Estado vai escolher ou seguir mais direitos humanos ou seguir menos direitos humanos. Então foi um preceito aí da DUDH, tá certo? Serve como fonte para a fundamentação de decisões das cortes internacionais. Então em cenários aí de conflito, em cenários, né, onde eu infringe alguns direitos humanos, a DUDH ela vai ser essencial, beleza? Ó, o preâmbulo, gente, quando eu falo de preâmbulo em relação a leis, isso aqui é outro termozinho um pouco utilizado, tá? Vai ser em relação à introdução, tá certo? Introdução e objetivos de determinado documento, de determinada lei. No caso aqui da DUDH. Um dos preâmbulos vai ser nossa famosa o quê? Dignidade. Comecei e encerrei falando da dignidade, tá? Que é justamente todo ser humano ter condições dignas, ter boas condições de viver enquanto sociedade, tá? A famosa dignidade. A dignidade é o núcleo da DUDH, certo? E decorre da condição humana independente de concessão política da sociedade, tá? As atrocidades das guerras mundiais foram determinantes para o processo de internacionalização, breve resumo, né, gente, dos direitos humanos. Foi justamente quando surge a Carta das Nações Unidas e a DUDH, né, pós Segunda Guerra Mundial, né, pós todas aquelas atrocidades, todas aquelas milhares de mortes, né, na Segunda Guerra Mundial, beleza? Ó, a DUDH, gente, o princípio da igualdade, né? Primeiro, o princípio da igualdade. O princípio da igualdade formal perante a lei e o princípio da igualdade material, isonomia. E aqui é no caso aqui, que todos, a nível social, né? Nível sociedade aqui, todos devem ser tratados, desculpa, gente, de forma igual, tá certo? Então, a nível da lei, todo mundo deve ser tratado e julgado igual, né? E a nível social, todo mundo deve ser tratado e visto de forma igual, independente de gênero, de raça, de etnia. Beleza? Aqui só são mapas mentais. Direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Tá certo? Considerado alguns direitos essenciais na DUDH. O princípio da igualdade, que todo mundo é igual. Direito à vida, o direito de você estar vivo, direito à sobrevivência. Lembra que lá na primeira aula resolvemos umas questãozinhas também, né, sobre isso. O direito da sobrevivência, de você se manter vivo, tá? O direito à liberdade, tá certo? O direito à segurança e o direito à propriedade, beleza? Considerado o que, gente? Os princípios, os direitos fundamentais e essenciais da DUDH. A questão da tortura também, certo? Que a DUDH vai citar, né, que é justamente a vedação à escravidão e à tortura, ou tratamento cruel e desumano. Para os direitos humanos, né, a vedação à tortura e à escravidão constituem direitos humanos absolutos. Então, gente, aqui não tem conversa, tá? Isso aqui é absoluto e sem hipótese alguma deve existir, né? Não deve existir nem tortura e nem escravidão, né? Vai ser um dos princípios também aí da DUDH.
E aqui, ó, em relação às garantias processuais da DUDH. Processo legal, vedação à prisão, detenção e exílios arbitrários. Quando você vê arbitrário, que é de forma errada, então todo mundo deve ser julgado de forma imparcial, de forma correta, certo? Igualdade no processo, e aqui é pesado, tá? Que eu já falei anteriormente. Pega um assassino, ele botou quente, matou milhares desses casos aí, esses norte-americanos aí. Mas não, diante da lei, diante dos direitos humanos, ele deve ser tratado e julgado de forma o quê? Igual, independente do que ele fez. Isso aqui ia dar uma dor, né, para nós policiais. Mas, policiais não, né? Vocês que vão ser futuros policiais. Eu ainda não sou não, gente. Não sou não. Vai que, né? Vai que. Certo? Imparcialidade do julgador, que é justamente tá atrás disso aqui, né? A imparcialidade junta à igualdade do processo, né? Publicidade dos atos processuais, princípio da presunção de inocência e princípio da irretroatividade da lei penal. Então aqui, ó, no resumo, né, todo mundo deve ser tratado, né, a nível processual, a nível judiciário, de forma igualitária e imparcial, independente do que ele fez, independente da atrocidade que ele fez. Ele deve ser analisado de forma imparcial e igual. Beleza? O direito de ir e vir, gente, ó. Que aí você vai anotar, ó. Que na DUDH ele chama de locomoção, tá? E quebra isso aí, tá? Muita gente vai bugar nisso aí, posteriormente eu vou falar também. Na DUDH, esse direito de ir e vir, ele chama de direito de locomoção, tá certo? Que é, ó, direito de transitar pelo país, direito de deixá-lo livremente e direito de regressar ao país quando desejar. Padrão. Desejar o país disso, aqui é interessante, tá? De origem. A DUDH, ela não fala isso, tá certo? Mas eu tô dando bizu para vocês. Regressar ao seu país de origem, tá? Ele não pode regressar para qualquer país. E o próprio nome já fala aqui, né? Regressar. É justamente ele retornar para o seu país de origem, beleza? Direito ao asilo, gente. Isso aqui a gente já falou anteriormente, tá? Artigo 14, né? Certo? Artigo 14 da DUDH. Todo ser humano vai ter direito de gozar do asilo, certo? A não ser os casos específicos, quando eles já forem punidos legitimamente por alguma instituição ou infringir os princípios das Nações Unidas. Beleza? Não poderá ser invocado direito de asilo, crimes de direito comum e atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. O que eu falei anteriormente, tá? Então, para toda pessoa ela vai poder requerer asilo em algum país. Só não vai poder nesses dois casos aqui, de crimes, tá? E de atos contrários às Nações Unidas, beleza? Direito à nacionalidade, gente. Aqui alguns direitos da DUDH, tá? Que é um breve resumo, né? Os principais pontos da DUDH, antes da gente entrar nos artigos, tá? A DUDH assegura a todas as pessoas uma nacionalidade. Deste modo, repudia-se toda e qualquer medida que implique na condição apátrida do sujeito. O que é uma pessoa apátrida, gente? Aquela pessoa que não tem um país, uma pátria definitiva, tá? E o número de pessoas apátridas, ela ainda é muito alto, tá certo, gente? Principalmente, mais uma vez, geopolítica, quando está atrelada ali, principalmente ao Oriente Médio e a parte centro-norte do continente africano, tá? Que justamente vai ter essas pessoas apátridas, que é aquelas pessoas que não têm uma nação definitiva, tá? Para tanto, veda a cassação da nacionalidade de forma arbitrária de forma errada. Além disso, assegura o direito de mudar de nacionalidade se assim quiser o cidadão, tá certo? Então, o princípio também da DUDH, o cidadão a qualquer momento ele pode mudar a sua nacionalidade, afirma a DUDH. Teoria, tá, gente? Direito de constituir família. Assegura a resolução que todas as pessoas, sem qualquer discriminação e com iguais direitos, né, a faculdade de contrair matrimônio, construir e constituir família. Então, todo mundo tem direito ao matrimônio e constituir família. Isso aqui é teoria. Teoria. Tô falando de prática, gente. Na teoria. Teoria. Às vezes eu falo muito rápido, né? Ó, direito à liberdade de expressão. Isso aqui a gente costuma ver muito, principalmente aqui no Brasil, né? A liberdade de pensamento refere-se ao direito de exprimir suas ideias relativas à ciência, à religião e etc. Trata-se da liberdade de conteúdo intelectual e supõe o contato do indivíduo com seus semelhantes. Justamente em respeitar
né? Qualquer tipo de liberdade, qualquer tipo de expressão, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista religioso, cultural, enfim, certo? Ó, direito da reunião, isso aqui é interessante, tá? O direito de reunião é assegurado para fins pacíficos e a adesão deve ser voluntária, né? Um direito individual em relação a cada um de seus participantes e um direito coletivo no tocante a seu exercício em conjunto. Então, quando vocês veem reunião, gente, como eu coloquei lá, né? Protestos, greves, certo? Então, a DUDH, ela afirma que você também vai ter direito a isso, tá certo? A justamente, aí ele vai ser tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, beleza? E alguns direitos políticos, né? Assegura expressamente o direito de participar do governo pelo exercício democrático direto ou indireto, tá certo? Ó, a palavrinha mágica, democrático, beleza? Precisa ser democrático, tá certo? Ó, direitos trabalhistas, aqui é complicado, né, gente? Teoria, 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 teoria. E é o que você vai levar para a prova, tá? Direitos trabalhistas previstos na DUDH. Direito ao trabalho, então todo mundo vai ter direito ao trabalho. Liberdade de escolha do emprego, condições justas e favoráveis de trabalho. E aqui vai entrar justamente a questão da dignidade, certo? Proteção contra o desemprego, igualdade de remuneração para igual trabalho, outra coisa complicada. A gente sabe que ainda é uma questão extremamente pesada essa questão do gênero dentro do mercado de trabalho. Sabemos que ainda uma boa parcela de homens recebem mais do que as mulheres, certo, gente? Mas, ó, na teoriazinha, né, de acordo com a DUDH, todos deveriam o quê? Receber de forma igualmente a questão da remuneração, tá? Direito à remuneração justa e satisfatória. Essa parte aqui eu sei que você está rindo aí. Eu sei que você está rindo, né? R$ 1.300, é isso mesmo? É isso, né? É isso. Liberdade de associação e sindicatos, direito a repouso e lazer, direito à jornada limitada e direito a férias, tá? Muito do que a gente vê também na Constituição, né? Que vocês estudam aí constitucional, tá certo? Por isso que vai ser um dos princípios aí também da DUDH, certo? A questão da dignidade, aqui vai estar relacionado aos direitos sociais, né? Garantia da vida socialmente digna, e aí vai ter em relação à alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, serviços sociais, proteção em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez ou velhice, tá? Então, você as proteções a nível social, né? A nível de bonificação para o ser humano, a questão da dignidade, né? Proteção à maternidade, direito à instrução, que é o que é isso aqui, gente? Educação, certo? E o direito de participação aos bens culturais, tá certo? Pronto. E aqui, de fato, a gente vai entrar agora, falar um pouquinho da DUDH, de fato, no seu script, tá certo? Nos seus preâmbulos e em relação aos seus artigos. Nós veremos alguns, tá? É como eu disse, nós não iremos decorar os 30 artigos da DUDH, tá certo? Só alguns pontos importantes ali, primordiais, para a gente entender um pouquinho aí da DUDH, tá certo? Como eu falei, ó, adotada e proclamada na Resolução 217, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 48. 48, tá? Gente, é uma dica que eu dou, né? Nunca se atentem, é muita coisa para lembrar, tá? A questão do dia e do mês. Isso é mais histórico, né? Mais para a história do concurso. Em relação a direitos humanos e Constituição, né? Lembre só do ano. O ano é importante, tá certo? 48, né? Quando surge a DUDH. Preâmbulo, lembra que eu falei, né? Introdução, os objetivos. Considera-se que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Lembra que eu falei, né? A base vai ser justamente o quê? Da dignidade. Considera-se que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultarão em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os homens gozem da liberdade da palavra, de crença, de viverem salvo ao temor da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum, justamente a DUDH. A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como um ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações. Pronto. Isso aqui vai estar lá no preâmbulo da DUDH. Isso aqui é importante, tá? A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, como um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Então, do ponto de vista da DUDH, isso deve ser aplicado a todos os povos e a todas as nações, os países, tá certo?
do ponto de vista teórico, tá certo? Pronto. E aqui agora nós vamos ver alguns artigos, certo, da DUDH. Não coloquei todos, tá certo, gente? Tá certo, gente? Coloquei os mais importantes. Artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Todos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Todo mundo tem dignidade, todo mundo tem direito. Todo mundo deve ter dignidade e deve ter seus direitos, tá? Temos o 2, o 3, o 3 eu acho importante, ó. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Já foi questão de prova, inclusive, tá certo? Vai que repitam, tá? Artigo 4, gente. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Então, isso aqui, né, não pode existir, a questão da escravidão. 5. Ninguém será submetido à tortura. Então, o 5 e o 4, ó, também podem ser possíveis aí de... Enfim, gente. Podem ser possíveis de cair. O 4, a questão da escravidão, e o 5, a questão da tortura. E o 3 foi questão de prova, tá? Direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ó, o 7, gente, todos são iguais perante a lei e têm o direito, sem qualquer distinção, à igualdade e proteção da lei. Esse aqui é forte, né? Esse é o artigo 7, tá? Todo mundo, independente do que foi feito, independente do caso, deve ser tratado de forma igual perante a lei, tá certo? O artigo 8. Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violam os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. A questão aqui, o advogado, né? Então, todo mundo vai ter direito à defesa, tá? Dentro dos tribunais dos casos jurídicos, tá certo? Isso aqui é o artigo 8. Isso aqui provavelmente não caia, certo? O artigo 10. Ah, isso aqui é o coração chega a dói. Toda pessoa tem direito em plena igualdade a uma audiência justa e pública por parte do tribunal independente e imparcial para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Então, nós teremos, independente do caso, mais uma vez, né? Deve ser o quê? Imparcial, certo? E independente. Deveremos ter um tribunal, né? Aqui, ó. Certo? O artigo 11. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente. Vê que bronca. Até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Pronto, gente. É brincadeira? Então, ó, todo caso, todo acusado, inicialmente ele vai ser considerado o quê? Inocente. Vê mesmo. Que brincadeira. Até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Esse aqui dói. Anotem aí. Isso aqui foge um pouquinho, né? Da realidade que a gente sabe, né? Caixão, o menino de vó vai deixar a vovó, certo? Mas não, artigo 11 vai dizer o quê? Né? Que todo mundo, toda pessoa acusada, inicialmente, ela vai ser presumida como inocente. Dói. E aí vai ter os incisos. Isso aqui é o inciso 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicado ao ato delituoso. Justamente evitar aquela questão das punições arbitrárias, né? Lembra que eu falei? Isso aqui é o artigo 2. Mas o principal aqui é o artigo 1, né? Então, presumidamente ali, dependendo do caso, ele vai ser tratado como inocente, né? Até que sua culpabilidade seja provada de acordo com a lei. Artigo 11, tá? Artigo 13, gente. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado, tá? Estado com é maiúsculo. E aqui é o que eu falei para vocês. Ir e... Sempre traduzam, tá? Ir e vir, certo? Toda pessoa tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar, país de origem. Lembra que eu falei artigo 13 aqui, tá? Artigo 14. Toda pessoa, aqui eu já falei, toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo, né, em outros países, a não ser que sejam, né, punidos legitimamente, né, ou contrariado princípios das Nações Unidas, beleza? Que é leve, que eu já falei. Vou acelerar que já tá dando a hora. Eita, tá aqui. Ó, 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença. Pronto.
Liberdade de religião, artigo 18, tá? Religião. É, gente, a hora tá voando, a hora tá voando. Artigo 19. Toda pessoa tem direito à liberdade de expressão. Aqui é religião, liberdade de expressão. Liberdade sem interferência de ter opiniões e procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio, independentemente de fronteiras, tá certo? Artigo 18, religião. Artigo 19, expressão. Tá aqui, gente, tá aqui, mudou. Artigo 23. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego, com certeza. Teoria. Aqui é o trabalho, certo? Ah, o 4 é interessante também, tá? Pode cair lá na prova. Ó. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção de seus interesses. Direitos humanos tá falando isso, viu? Deu DH, certo? Artigo 24. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. Eita, gente, desculpa. Ó, o artigo 26, anote aí, ó, educação, tá? Direito à instrução. Quando você vê instrução, gente, instrução, educação, tá? Será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior. Esta é baseada no mérito. Então, vê bem, a educação básica, nossa educação básica, ela vai ser o quê? Gratuita, tá certo? No caso, o quê? Do infantil ao ensino médio. Quando chegar ao ensino superior, vai ser através de mérito. Isso aqui é forte, a DUDH fala isso, eu acho muito forte, certo? Então, a partir do ensino superior, se torna o quê? Mérito. Os melhores que vão conseguir, né, ter acesso à instrução pública, tá certo? À instrução superior pública, beleza? E o 30, nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de qualquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Então, ó, nenhuma nação, nenhum Estado, nenhuma pessoa pode destituir, né, essa questão da DUDH, tá certo? Nenhum Estado, tá certo? Então, isso aqui, como eu falei, né, de forma universal, de forma internacional, beleza? Eita, gente. Pronto, aí na horinha, gente, cronometrado, tá? Pausou. Primeira questão, a OCP, lindo. A Declaração Universal de Direitos Humanos prevê no artigo 3 que todo ser humano tem direito... Ó, gente, então a questão da OCP 2020, DUDH, artigo 3. Tá vendo? Tem que lembrar de alguns. Que todo ser humano tem direito ao quê? Pausou? É isso? Letra E, né, gente? A vida, a liberdade e a segurança pessoal.